Olha só isso, cara, que loucura. Cara, isso aqui vai dizer que não parece Gaza. Vai dizer que isso aqui não parece faixa de Gaza. Vai dizer que não parece lá a guerra da Ucrânia, cara. Olha só que loucura. E estamos em pleno Rio de Janeiro, meu amigo. Olha só os tiros. Imagina o terror para as famílias que estão aí, ó, num prédio como esse. Não tem quem aguente uma situação como essa. Tá aí uma sugestão para o marketing do governo, ó, utilizar justamente essa arte aqui, ó, o governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Olha só como é que eles estão do lado. Meus amigos, hoje o Rio de Janeiro, a minha cidade, acordou em um estado de guerra. Em poucas horas, uma das maiores operações da história recente do estado transformou bairros inteiros em verdadeiros campos de batalha. Helicópteros sobrevoando os céus, tiro cruzando as avenidas, bandidos usando drones para lançar explosivos contra a polícia. Ônibus incendiados, comércio fechado no meio do dia, escolas mandando os pais buscarem seus filhos às pressas, famílias inteiras correndo para as suas casas, uma capital inteira entregue ao medo. Se você assiste essas cenas sem legenda, meu amigo, você poderia jurar que você está vendo imagens da faixa de Gaza ou da guerra da Ucrânia, mas não. É somente mais um dia cotidiano, uma terça-feira no Rio de Janeiro. Até nesse momento que eu estou gravando esse conteúdo, o número de mortos já chegam a 64 pessoas. 4 policiais, 60 criminosos são as vítimas, segundo o Lula, e mais de 80 pessoas feridas. E no meio desse caos, os criminosos circulam armados, organizados, desafiando o Estado como se fossem o próprio governo. E na prática, eles são mesmo o próprio governo. Por quê? Porque quem dita as regras hoje em dia, meu amigo, não é mais o Estado. É o crime. Segundo estudos independentes, quase 70% da área urbana da cidade do Rio de Janeiro já está sob domínio ou disputa de facções criminosas e das milícias. Esses grupos controlam entradas, saídas, comércio, transporte e cobram imposto. Eles exercem o poder de Estado. Por quê? Porque o Estado real ele não aparece, ele só aparece depois do tiroteio para recolher os corpos. E enquanto a cidade é tomada por facções armadas, o Lula tem a coragem, a cara de pau de dizer que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas, cara. Olha só, vítimas, isso aqui só pode ser uma piada. Os caras aterrorizam as pessoas, a população, eles desafiam o poder público com drones e fuzis e agora eles viraram vítimas da narrativa oficial. Esse país está completamente de cabeça para baixo, meu amigo, não é possível. Isso tudo acontece em um país que investe 1,3% do PIB em segurança pública, mais de 110 bilhões de reais por ano, segundo os dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Mas só que para onde é que vai esse dinheiro? Ele vai para a ineficiência, para a máquina, para a folha de pagamento, para a burocracia. Enquanto isso, o crime investe em armas, inteligência, tecnologia, rede e poder territorial. A tragédia de hoje é o certificado oficial da incompetência do Estado em garantir o básico para os seus cidadãos, que é a segurança. Esse é o retrato perfeito de um Estado que cobra como um império, mas entrega a segurança como uma republiqueta falida. Arrecada como se fosse a Suíça e governa como se fosse a Venezuela. Mas a falência da segurança pública no Brasil não é falta de recurso, é escolha política. Quando esse mesmo governo se recusa a classificar facções criminosas como o Comando Vermelho como organizações terroristas, mesmo vendo 64 mortos em um único dia, isso não é uma neutralidade. Isso é cumplicidade silenciosa. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro não é um caso isolado, é um aviso, é o colapso do Estado que se alimenta do seu imposto, mas não é capaz de garantir o mínimo para você, que é a sua segurança. E o silêncio das autoridades hoje ecoa como mais um tiro disparado contra quem trabalha, contra quem produz, contra quem estuda e só quer viver em paz. O país inteiro está assistindo com os olhos vidrados o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Comando Vermelho ele não está mais somente no Rio de Janeiro, ele não é somente uma facção criminosa carioca. Ele comanda territórios em diversos estados brasileiros. Do norte ao centro-oeste, do nordeste ao sudeste, a facção se infiltra nas periferias, domina rotas, impõe regras e cria um estado paralelo debaixo do nariz do governo. Eles estão organizados nacionalmente e internacionalmente, enquanto o Estado brasileiro mal consegue coordenar uma operação local. Isso não é uma guerrinha de bairro apenas. Isso é uma guerra por território e quem não entende isso vai acordar amanhã com o mesmo terror
batendo a sua porta. Antes da gente entender o que está acontecendo aqui com o Rio de Janeiro, eu gostaria muito de colocar em primeiro lugar a fala desse senhor aqui, que está presidente da República no nosso país, e se o Brasil está com a segurança pública aos frangalhos, se a violência se expande e ganha território no nosso país, tem muito a ver com falas e posicionamento de gente como isso aqui que está tocando o nosso país. E não se engane, você que vota em gente como essa gente aqui, você também faz parte desse processo. Toda vez que a gente fala de combater drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Agora me responde com sinceridade, o que você sentiu ao ouvir uma fala dessa, de que os traficantes agora têm que ser tratados como vítimas? É isso mesmo? O que está por trás de uma fala como essa, hein? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre essa fala do Lula. Mas a preocupação do pessoal com a fala do Lula, quando ele chamou traficante de vítima, não é sobre o absurdo que ele falou, é sobre como é que isso pode manchar o marketing, né? Como é que pode manchar a imagem, como é que a gente pode limpar isso. Não é sobre a essência, é sobre somente uma maquiagem. Tudo para esses caras é marketing, é narrativa. Pesquisa mostra o estrago provocado por frase de Lula sobre traficante vítima. Hoje foi apenas mais um dia na vida cotidiana do Rio de Janeiro. Não só o Rio de Janeiro, né, mas o Brasil inteiro está lutando contra essa epidemia de tráfico de drogas, de facções criminosas que só avançam e tomam territórios, expulsam as pessoas de casa, e o Estado assiste tudo isso caladinho. Como é que pode um grupo tomar conta de um espaço gigantesco no meio de uma cidade e o Estado não conseguir entrar naquele território, cara? Isso aqui é um absurdo. Mega operação no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão e na Penha, contra o Comando Vermelho, tem 64 mortos e 81 presos. Vias são fechadas pelos bandidos em represália em todo o grande Rio de Janeiro. Terça-feira, 28 de outubro. Quase 200 disparos em 1 minuto. Cenas da maior operação do ano contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Barricadas em chamas, drones lançando bombas contra policiais. A ação é a mais letal da história do estado. Até a gravação deste vídeo, 64 pessoas morreram, entre elas 60 suspeitos e 4 policiais. Entre os feridos, há agentes e Cara, isso aqui é um absurdo, cara. É um completo absurdo. Moradores baleados. Essa mulher foi atingida dentro da academia. Entrou no glúteo e foi aquele susto, aquela movimentação, mas agora está bem. A operação, batizada de contenção, é parte de uma força-tarefa do Estado para conter o avanço do Comando Vermelho. Ao todo, 2.500 agentes foram às ruas para cumprir 100 mandados de prisão. Até o momento, 81 pessoas foram presas. A ação foi planejada ao longo de 1 ano de investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, com apoio do Ministério Público, GAECO, Polícia Civil e Militar. O objetivo é desmantelar o projeto expansionista do CV, que tenta assumir territórios na Zona Oeste, como Jacarepaguá, Gardênia Azul, César Maia e Juramento. O Complexo da Penha é considerado uma base logística pela proximidade com vias expressas, usadas para o tráfico de drogas e armas. Por segurança, escolas e postos de saúde não funcionaram e linhas de ônibus foram desviadas na Penha e no Alemão. Em retaliação à operação, bandidos fecharam várias vias. Para você entender aqui no mapa, essa operação aconteceu aqui, ó, no Complexo da Penha. O Complexo do Alemão fica aqui em Bom Sucesso, é tudo muito pertinho um do outro. Inclusive, ó, tá vendo aqui o aeroporto Galeão? Esse daqui é o aeroporto internacional. A galera chega aqui no Rio de Janeiro e vai para Barra da Tijuca. O que que eles fazem? Fazem esse trajeto aqui, ó, passa por aqui pela linha vermelha, pega a linha amarela, ó, e passa justamente por aqui para ir para a Barra da Tijuca. E em represália, o que que os bandidos fizeram? Fecharam aqui a linha amarela. A Avenida Brasil também, ó, que é essa daqui, algumas regiões estão com bloqueios. Para quem não é do Rio de Janeiro, eu vou mostrar aqui nesse mapa, né, o mapa do Rio de Janeiro e só da metrópole aqui do Rio de Janeiro, para você ver como é que o crime organizado já tomou conta do Rio de Janeiro. Tirando esse pedacinho aqui, tá vendo?
O restante, meu amigo, você pode colocar que tá tudo tomado pela criminalidade. Eu posso colocar aqui, ó, a Ilha do Governador, aqui o Complexo da Maré, essa área aqui da Maré, da Ilha do Fundão, Penha, Bom Sucesso, Madureira, Cascadura, Engenho da Rainha, Cordovil, Irajá, Pavuna, Anchieta, cara, Marechal Hermes. Essa área todinha aqui também de Bangu, Senador Camará, Santíssimo, Senador Vasconcelos, tudo isso aqui, ó, já foi, meu amigo, acabou. Inclusive aqui ó, no Recreio dos Bandeirantes também, Vargem Grande,